Alô. Nós ontem fizemos uma conversa com a executiva, depois de muitas conversas, muitas tratativas, e já tinha uma conversa anterior, uns 15 dias atrás, com a senadora Cátia Abreu, e nós avaliamos, depois de muito pensar, que essa complementação da chapa do setor produtivo, com uma mulher honrada, que sofreu revés ainda muito jovem com a perda do seu esposo, que é uma vitoriosa pelo trabalho, pela sua competência, teve um papel coerente e honrado no processo de impeachment da presidente Dilma, mostrando ao Brasil que, mais do que tudo, a legalidade é que nos guia. Fizemos uma conversa com uma senadora, a senadora de pronto, como é da sua característica, aceitou o desafio e hoje nós estamos formalmente apresentando, para nosso orgulho e honra, a senadora Cátia Abreu como candidata à vice-presidência da República com o nosso terceiro lugar. Aproveito também hoje para, depois de longas conversas, intermináveis articulações, anunciarmos o apoio ao estimado amigo Hollenberg, governador do Distrito Federal, que desde o começo tem travado uma luta, inclusive no seu partido, na defesa da candidatura Ciro Gomes. Isso mostrou a sua coerência, a sua lealdade, a sua coragem. Nessas horas, na política, a gente tem que ter gratidão e tem que ter correção no trato. Então, companheiro Hollenberg, apoiar você, eu tenho certeza que é o melhor para Brasília. É a certeza de continuar à frente do governo do Distrito Federal, um homem honrado, um homem sério. Infelizmente, Brasília foi abatida dos últimos governos, com governantes que ou saíram presos ou estão para ser presos. O senhor é dos casos raros na política de Brasília e do Brasil, que entra honrado e vai disputar o seu segundo mandato com a mesma honradez. Então, o apoio a você é uma linha de coerência, uma linha de gratidão e, principalmente, uma linha de ter certeza que é o melhor para Brasília. Tá? Então, se me permitem, eu queria abrir com a palavra do Hollenberg, só para começar a nossa fala aqui. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro, futuro presidente do Brasil, Ciro Gomes, cumprimentar a Cátia, cumprimentar Lupe, Assi, André, cumprimentar todos os companheiros e companheiras dirigentes do PDT, cumprimentar o nosso presidente do PDT do Distrito Federal, Michel, dizer da nossa profunda alegria de poder estar aqui recebendo o apoio do PDT, esse partido que tem uma trajetória tão próxima do PSB. Aqui em Brasília, Ciro, nós estamos fazendo o que nós gostaríamos de ter feito, que propunhamos que fizéssemos no Brasil. Uma aliança do campo progressista. Aqui nós temos o PSB, o PV, com o Eduardo Brandão, que é o nosso vice que está ali, agora o PDT, a Rede e também o PCdoB. Somos 5 partidos, PSB, PV, Rede, PDT e PCdoB. E eu quero dizer aqui que nós vamos, com muito ânimo, com muita alegria, fazer a sua campanha aqui no Distrito Federal. Eu disse que em 2014 nós tive o prazer de fazer a união de Eduardo Campos e Marina Silva como uma opção à polarização entre PT e PSDB, que não foi boa para o Brasil. Eu entendo que nós temos aqui a oportunidade de criar uma alternativa no campo progressista que possa retomar o desenvolvimento econômico do país, com distribuição de renda e com melhoria da qualidade de vida da nossa população. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado, Lupe, muito obrigado, Ciro, muito obrigado, Michel, pela confiança. E vamos juntos construir uma Brasília melhor e um Brasil melhor. Muito obrigado.
fazendo papel de mestre de cerimônia, né? Alguma coisa tem que me competir. Eu queria pedir a palavra da nossa querida senadora Cátia Abreu, dizendo e reafirmando tudo que eu já falei, e principalmente, Cátia, numa sociedade machista, onde a mulher é profundamente discriminada, e na política mais do que qualquer outro setor da sociedade, uma mulher ser vitoriosa é fato raro. Ter coragem de fazer um enfrentamento com esse machismo que impera no Brasil é fato mais raro. Eu tenho certeza que você não será uma vice apenas de aparência, ou apenas para figurar numa chapa. Você vai ser uma vice atuante, você representa o setor hoje que sustenta o Brasil na balança comercial, que é o setor agrícola, você tem combatividade e, ao você aceitar essa função, você está honrando o PDT de todo o Brasil e, tenho certeza, honrando o nosso candidato Ciro Gomes. Com a palavra, a companheira Cátia Abreu, senadora. Obrigada, presidente Lupe. Em seu nome, eu cumprimento toda a executiva do PDT. Agradeço a confiança de todos vocês, senador Assir, futuro governador, a confiança deste desafio. Eu estou bastante orgulhosa e muito obstinada a enfrentar mais esse desafio na minha vida, que talvez seja um dos maiores. Agradecer ao meu presidente Ciro Gomes, também pela confiança, por entender que eu posso fazer parte desta luta, desta caminhada, sendo uma mulher vinda do estado mais novo do país, que é o Tocantins, vem do Mato Piba, vem do Centro-Oeste, que parte da região Norte e Nordeste, e nós todos dessas duas regiões nos sentimos muito honrados por estar representado na sua chapa. Desde antes, quando decidi apoiar Ciro Gomes, antes de me filiar ao PDT, de ter a honra de me filiar ao PDT, eu escolhi Ciro Gomes para ser o meu candidato a presidente, não por uma questão formal, partidária, porque sou política e tenho que apoiar alguém. Não, apoiei e escolhi Ciro Gomes para ser o meu candidato a presidente por convicção, porque eu tenho a certeza absoluta que ele se preparou para isso. Não se trata de ser melhor do que outra pessoa, se trata de estar melhor preparado para desempenhar esta tarefa neste momento em que o Brasil mais precisa de um pulso firme, de alguém que saiba impor a autoridade sem ser autoritário, sendo um democrata extremamente privilegiado, a sua inteligência privilegiada e um conhecimento que adquiriu durante toda a sua carreira. E, acima de tudo, o que o povo brasileiro mais quer e pede, antes da competência, antes da firmeza, é a honestidade. Sem esse pré-requisito, não adianta as outras qualidades. E isso Ciro Gomes já inicia com esta mais importante qualidade, que é a honradez, a honestidade. Com tantos anos de vida pública, nós não conhecemos nada que manche a honra deste homem. E isso para mim foi fundamental, me deu muita tranquilidade. Ele para mim une todas essas características, independente de ser vice. Então o convite para ser vice foi apenas uma honra muito grande que recebi, uma alegria muito grande. Claro que nós gostaríamos de ter alianças, outros partidos, para nós teria sido também muito bom, mas não foi possível e eu não fujo à luta. Nós estamos juntos com um comandante de navio que sabe navegar o navio nas águas mansas, mas também nas águas tortuosas, em mar aberto, com tempestades, mas também com céu limpo. Nós temos a confiança de que ele sabe de que porto vai sair e em que porto vai chegar. Esse navio se chama Brasil, um dos navios mais lindos deste mundo. Eu tenho certeza que essa confiança é que o Brasil está esperando. E faço essa analogia, confesso aqui a minha admiração especial pela Marinha do Brasil, por isso escolhi esta analogia. Tenho certeza absoluta, Lupe, que nós venceremos as eleições com muita tranquilidade, com muita humildade, mostrando competência, sem atacar as pessoas, sem ficar procurando a vida pregressa de um ou de outro. Vamos nos respeitar, porque nos respeitando, nós vamos estar respeitando o eleitor brasileiro, principalmente aqueles milhões de brasileiros desempregados, sofridos, desvalidos, muitos com fome, que não tem uma refeição ao dia, que não consegue comprar um botijão de gás para fazer o seu almoço, o seu jantar, que estão voltando a cozinhar no fogão a lenha,
por falta de alento, perspectivas e oportunidade. Esse é o nosso foco, aqueles que mais precisam, aqueles que precisam de nós que estamos na elite política brasileira. Então eu quero dizer, Ciro, que você conte comigo em todos os momentos. Serei uma vice disciplinada, a exemplo do meu querido e saudoso amigo Marco Maciel, que era um vice exemplar para todos, invejado por todos os vices do país. Terei o meu papel, estarei pronta para desempenhar, mas sob o seu comando, sobre a sua direção, que eu confio totalmente no comandante deste navio. Muito obrigada. Com a palavra, o nosso candidato à presidência da República, mais uma vez referindo, registrando a nossa honra, o nosso orgulho. Cada vez que a gente assiste, companheiro Ciro, você no debate, assiste você nas entrevistas, a gente cada dia se convence mais de que você é o melhor do Brasil. E como nós somos um partido patriota, nacionalista, que tem visão estratégica do papel do Estado, da nação brasileira, você é o patriota que há muitos anos o PDT procura. Obrigado por você aceitar ser nosso candidato. Obrigado, meu querido amigo, irmão Carlos Lupe. Nele cumprimento a todos os companheiros e companheiras da nossa Executiva Nacional. Cumprimento nosso querido amigo, velho amigo e respeitabilíssimo governador do Distrito Federal, tanto pela sua conduta de decência, quanto pelo seu compromisso com a comunidade da capital do Brasil e das suas cidades do entorno. Minha cara amiga, estimada amiga, companheira, senhora futura vice-presidente do Brasil, minha amiga Cátia Abreu. Meus amigos e amigos da imprensa, obrigado por terem vindo. Eu não quero esticar muito a conversa, mas eu tenho para mim, como uma coisa que me motiva, me energiza, me dá entusiasmo todo dia, a lembrança de quais são as razões, de onde é que eu tiro o meu entusiasmo, a minha paixão, né, a minha vontade de botar a mão nesse treco aí, e é a lembrança da vida do nosso povo. Nós acordamos hoje, né, eu acordei às 4 da manhã em Fortaleza, tendo ido dormir às 3 da manhã, costurando alianças por aí afora, da turma que gosta de deixar as coisas para a última hora, mas hoje, na hora que nós saímos para nos encontrar aqui, 14 milhões de brasileiros quase começaram de novo a jornada de humilhação, procurando uma oportunidade para trabalhar. 32 milhões dos nossos nacionais voltam às praças e ruas do Brasil, vivendo de bico, correndo do rapa, né, perseguidos, desorganizando o comércio formal que paga imposto. Hoje, se nós tomarmos por dia, 14 mulheres brasileiras serão assassinadas, pela estatística que nós estamos assistindo, porque nos últimos 12 meses, 62.500 brasileiros foram assassinados. E nós não conseguimos sequer investigar 10% disso. Tal é a generalizada desmoralização e apodrecimento das estruturas do Estado brasileiro. Não lembro isso para lamber ferida, nem fazer qualquer tipo de lamento. É só lembrando de onde vem a minha energia, minha força, meu entusiasmo, porque isso não precisa ser assim. E quando Cátia Abreu, uma velha e querida amiga, apesar da sua juventude, aceita me honrar com o seu nome limpo, com a sua trajetória, é um reencontro natural. A Cátia Abreu me apoiou para presidente da República em 2002. Me levou para Araguaína, nossa querida Araguaína, lá em Tocantins, e na época já liderava o mundo da agricultura brasileira, com um olhar na agricultura familiar, um outro olhar na agricultura de negócios, que paga a conta da dependência externa do Brasil em manufaturados, e imediatamente nela a vocação política surge para, no fim, mais recentemente, nos dar um exemplo de força, de compromisso popular, de compromisso com a democracia, quando paga caro preço por fidelidade, por lealdade, por correção, por respeito ao povo, que um democrata de verdade tem que dar testemunho e não só retórica, afronta o seu partido, afronta a quadrilha de corruptos que dominou a burocracia do seu velho partido e ajuda a defender o Brasil, resistindo contra o avanço das forças do golpe. Portanto, minha primeira palavra é de muita honra
não é, de muita alegria, de muita gratidão por Kátia ter aceito essa honra, que não é para mim, não é para você. Aceita essa honra para mim, porque nosso caminho para virar esse jogo não será fácil. Ele será coberto de êxito, não tenho a menor dúvida, porque diante desses números todos, e eu podia lembrar aqui números do empresariado também, o Brasil fechou 1.600 indústrias nos últimos 12 meses. Enquanto nós precisamos desesperadamente industrializar o país, nós fechamos nos últimos 12 meses 1.600 indústrias. Mais de 70 mil lojas no comércio brasileiro foram fechadas, tamanho é o desmantelo da gestão econômica e da prevalência egoísta, do rentismo, da especulação financeira sobre os interesses de quem trabalha e de quem produz no Brasil. E reunir os interesses práticos de quem trabalha e produz é o sentido superior do nosso encontro, do nosso reencontro nessa tarefa. Unir o Brasil, porque diante desse fenômeno socioeconômico, desse fenômeno grave da nossa população mais pobre, parece que as estruturas tradicionais da política brasileira não aprenderam nada. É uma coisa impressionante como a gente assiste, né, soluções de gabinete que assintosamente desrespeitam o mínimo, a mínima regra de palavra dada para ser cumprida, né, as estruturas simplesmente estão querendo jogar o jogo dentro de gabinetes. Não quero ser mórbido, né, mas dentro de salas, cubículos, né, e dali jogando cartas, excluindo da opção da população candidaturas como de Marília Reis, como de Márcio Lacerda, assim, 2 anos depois que as pessoas, estimuladas pelos seus partidos, foram, né, se preparando para fazer. E a mesma coisa em relação à presidência da República. É muito curioso, Miguelina, minha irmã querida, é muito curioso, nesse momento, o candidato elegível, que está nas pesquisas mais na frente, está sozinho no partido. O segundo lugar está sozinho no partido. O terceiro lugar, ou com pouco partido. Mesma coisa, você vai encontrar lá no fim as estruturas todas ao redor de uma confrontação que tem feito muito mal ao Brasil, que é essa confrontação amesquinhada do PT e do PSDB. Nós vamos propor um projeto nacional de desenvolvimento para ser aperfeiçoado no debate e temos 4 tarefas para começar. A primeira, 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC. E isso quer dizer que um dos mais importantes motores da atividade econômica está estrangulado, qual seja o consumo das famílias. O consumo das famílias é responsável por quase 1/3 da evolução do PIB. Se nós temos 63 milhões de pessoas, né, com o nome sujo, significa que elas estão excluídas do consumo básico. E é coisa trágica, né? Porque um trabalhador que está com o nome no SPC também é rejeitado na oportunidade de uma vaga que abrir do trabalho. Não consegue matricular o filho se precisar de uma escola particular, porque também há uma consulta ao SPC. E isso dá para fazer, eu estou com os números bem feitos, eu quero só desafiar quem não estuda para duvidar de que eu limpo essa chaga da vida brasileira nos 3 ou 4 primeiros meses do meu governo. Já tem os números, já tem os processos, quem vai fazer o quê, quanto custa, e o brasileiro pode saber que eu vou ajudar a devolver o seu nome limpo ao consumo. O segundo grande motor do desenvolvimento, da retomada do desenvolvimento, é o investimento empresarial, que está colapsado por também o mesmo fenômeno. Maior história assim, meu governador, o maior endividamento da história brasileira. Hoje o setor privado está devendo 2 trilhões de reais ao sistema financeiro, que nós, nos últimos 15 anos, irresponsavelmente permitimos que concentrassem em 5 bancos apenas 85% de todas as transações. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos existem 5.000 bancos. O Brasil tem 5 bancos. E isso faz com que eles operem cartel e aí colapsou o crédito privado. É preciso entrar forte para desfazer esse cartel e fazer a taxa de juros se acomodar ao mínimo de compostura, porque não é nem mais irracionalidade econômica, é falta de compostura, para não dizer uma palavra mais azeda, que eu agora, né, sou o futuro presidente do Brasil, não sou mais um particular. O terceiro motor também está colapsado, é a falência generalizada da conta pública.
O último anúncio agora é de que as 200 mil pessoas que vivem na pesquisa, na ciência, com bolsa da CAPES, não vão receber, vão sofrer um calote. Ora, um país que precisa desesperadamente ampliar o seu gasto com educação, ciência e tecnologia, se permitiu proibir o avanço de qualquer despesa por 20 anos, sem que a sociedade tivesse sequer o direito e a oportunidade de compreender a extensão e o alcance. Portanto, consertar a conta pública e mandar a conta desse conserto para o andar de cima. A classe média brasileira e o nosso povo não tem mais nada que dar além do sacrifício injusto que já está dando. É o andar de cima que vai passar a pagar mais proporcionalmente aquilo que deve à República Nacional Brasileira, e darei os detalhes ao longo do debate. E por fim, o quarto motor trata-se de uma política industrial e de comércio exterior. Em 1980, meu caro Lupe, você já está cansado de me ouvir falar isso, minha cara Cátia também. Em 1980, o Brasil tinha 1/3 da sua riqueza saído da indústria. Hoje, meros 11%, e nós vamos para o zero, se não interrompermos isso. E é completamente vã a ilusão, né, que nos guiou ao longo dos últimos 20 anos, do PSDB e do PT, de que com ciclos de expansão do consumo, baseado em importações, nós vamos fazer esse país se desenvolver. Então você tem momentos de euforia, expansão do consumo, por exemplo, no último período do governo Lula, foi absolutamente generoso, mas na sequência o país quebra, como aconteceu na mão da Dilma, porque nós temos uma dependência de importados do estrangeiro que vai desde as fibras da nossa roupa, a toda a eletroeletrônica, a toda a aparato de comunicação, a toda a informática que vocês estão mexendo, a todas as lentes, tudo no Brasil é importado, 80% dos remédios, e agora danando para comprar gasolina e óleo diesel. Um país que tem a sobra que nós temos de petróleo e a capacidade de refino absolutamente dominada tecnologicamente pela nossa Petrobras. Fertilizantes todos, defensivos agrícolas todos, implementos agrícolas todos, ainda que possa se montar aqui, 80% do valor econômico de um trator vem importados do estrangeiro. Portanto, haverá uma política industrial de comércio exterior que volte a pesadamente industrializar o Brasil. Eu até falei já demais, eu queria só dizer qual é o tamanho da nossa tarefa e apontar que, impressionantemente, as estruturas políticas brasileiras tradicionais não mencionam o assunto. É só fuxico, é só tratativa de gabinete, é só conchavo, é só rasteira, é só punhalada pelas costas, porque a base moral, né, da falta de escrúpulo na política é a mesma base moral de quem tem falta de escrúpulo diante do dinheiro público. Porque se eu não tenho escrúpulo para te dar minha palavra e não cumprir, por que eu, diante de uma montanha de dinheiro difusamente pertencente ao povo, eu vou deixar de roubar? Isso é que está na base do apodrecimento, e isso é um fim de ciclo que nós vamos apontar muito claramente para o povo nacional brasileiro. Rodrigo, eu fiquei muito orgulhoso do meu partido, pela liderança do Lupe, pela liderança dos companheiros do PDT, Michel, de a gente ir contigo de novo. Você tem todos os dotes, qualificações, e o povo vai ver isso, porque enquanto a gente governa, nós somos objeto da crítica e da frustração normais do nosso povo. Mas quando chega a eleição, a população vai ver o que tem e o que pode perder para aventuras, ou pior, para a tragédia que tem destruído, os ocupantes do Palácio Buriti de uma forma quase caricata, se não fosse trágica para essa gente querida. Vamos caminhar por aí, tem um bocado de conterrâneo, um bocado de cearense, para quem eu vou imediatamente pedir um voto para você. Eu tenho segurança de que ali naquele palácio, na sua cidade, nós vamos trabalhar muito juntos por essa querida Brasília. Muito obrigado a vocês todos. Companheiros, eu queria agradecer. Hoje era uma convocação só de anúncio de candidatura, não era uma coletiva. Agradecer a presença de toda a imprensa, e o nosso papel era fazer essa comunicação. Obrigado, está encerrado o nosso encontro. Não, hoje era só comunicação, nós combinamos de fazer. Vocês foram avisados de comunicação.